Aí, vamos vir um pouquinho para o presente, e tem o Trump falando, taxando todo mundo, né? Enchendo o saco dos caras, o Canadá e o México estão malucos, né? Tá dando ruim de verdade. Cara, como é que o Brasil... O Canadá, ele quer anexar. Isso, é outra vibe, né? Já tá falando de Golfo da Califórnia, né? Do Groenlândia dele. Bom, sei lá. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele tá falando vários absurdos, tipo resort em Gaza, pra baixar a guarda do que é discutível, sabe qual é? Tipo, falando todos... Caraca, esse absurdo aqui não dá pra desenrolar não, mas um pouquinho abaixo, sei lá, não sei. Mas o fato é que... Você acha que é um método de negociação? Porque eu já vi isso antes, né? Já teve acho que foi o Reagan que usou uma tática parecida. Mas não sei, cara, porque ele pode ser só maluco mesmo, né? Não sei. Ou tem uma ideia muito... Primeiro, vamos lá, o que ele tá fazendo? Você acha... Os efeitos para os Estados Unidos, tu acha que serão... Não sei se tu conhece tanto assim de lá, mas... Eu acompanho muito o que acontece lá, porque o que acontece lá vai afetar a gente, indiscutivelmente. Ainda não está claro, muito claro para onde a coisa vai, entendeu? Tem uma linha, né, que diz o seguinte: os Estados Unidos estão precisando, talvez pela primeira vez em muitos anos, botar ordem nas contas. Porque os Estados Unidos nunca se preocuparam muito com botar ordem nas contas. Uma dívida sinistra. Né? Por uma razão muito simples. Como ele emite o dinheiro, que é reserva de valor no mundo inteiro, o Brasil, quando fala assim, eu tenho reserva cambial em quê? Dólar. Em dólar. A China tem reserva cambial em quê? Em dólar. Então o dólar é muito forte. E quando os Estados Unidos fazem déficit, esse déficit vira reserva de valor em algum lugar. Ou na mão de um privado, ou na mão de um Estado soberano. E assim vai. A China tem um tanto, né? Fica fácil financiar os déficits. O que não acontece com nenhum outro país do mundo, nem na Europa. Todo mundo tem uma certa dificuldade em enrolar as suas dívidas. Os Estados Unidos nunca tiveram. Agora chegou num ponto em que está todo mundo um pouco assim. Pô, será que essa coisa continua assim? A guerra também da Ucrânia acabou afetando um pouco a confiança no sistema financeiro internacional. Então teve umas coisas que pesaram. E existe hoje uma instabilidade um pouco maior, uma incerteza um pouco maior. E, às vezes, o governo atual, também tem 30 dias, aí não é? Um pouco mais de 30 dias no cargo, dá, às vezes, sinais trocados do que efetivamente vai fazer. Né? Às vezes dá sinais, não, nós temos que diminuir a dívida, nós temos que torná-la... Né? Porque eles estão pagando uma taxa de juros muito alta. Há muitos anos não se vê uma taxa de juros tão alta. Já está começando a contratar aí um orçamento de queda do juro para esse ano, lá. Entendi. O que pode ajudar muito o Brasil. Mas, assim, ainda há incertezas que precisam ser aguardadas. Aí. O teu trabalho é mais fácil ou mais difícil que o do Galípolo, cara? Eu vi tu falando que, putz... Olha, não é falar... Eu acredito, assim, o ministro da Fazenda, ele tem um problema maior, indiscutivelmente. É mais difícil ali. Mas não é o Haddad, o Galípolo, é qualquer um. Eu sei. Assim, o emprego... É uma cadeira complexa. É uma cadeira mais complicada, né, do que de presidente do Banco Central. O que não diminui em nada, né? A dificuldade do trabalho o do desafio intelectual que a pessoa lá tem, sobretudo em momentos turbulentos, de agir corretamente em proveito do país. Lembrei dele só porque a gente tocou o número de variáveis é muito maior na Fazenda. Você lida com tudo, todos os assuntos, né? Acabam passando. Inclusive com os caras, com eles, né? Mas eu toquei nesse assunto só porque a gente estava falando de juros, mas voltando pro que está acontecendo no mundo, como é que a nossa relação nesse momento com os Estados Unidos ela é de incerteza? Ou como é que estão as coisas? Acredito que não. Não, incerteza em relação ao que eles vão fazer existe no mundo inteiro. Mas assim, o Brasil, primeiro que nós estamos numa posição assim favorável, assim. Nós estamos com uma aproximação com a China excelente, relações bilaterais não podiam ser melhores. Acabamos de fechar um acordo União Europeia-Mercosul, que tem tudo para caminhar. E ao longo dos 2 anos finais aí da administração do Biden,
a relação com os Estados Unidos estava prosperando. Uhum. Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas. E se você considerar a conta de serviços, para além do comércio de mercadorias, eles são superavitários em relação a nós. Sem superávit com a gente. Então não faz muito sentido. Assim, seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu? Uhum. E como, na minha opinião, o presidente Lula é muito jeitoso, assim, ele realmente surfa na onda internacional como poucos estadistas que eu conheço, assim, é uma pessoa que flui, sabe? Você viu no G20, maneira como ele recebeu os chefes de Estado, como ele foi tratado, como ele tratou as viagens internacionais que ele faz. Ele é uma pessoa realmente que é um ativo para o Brasil, do ponto de vista das relações internacionais. Eu acredito que no primeiro encontro, no primeiro, segundo encontro, sentar à mesa, conversar. Entendi. Vamos lembrar que o presidente Lula se deu muito bem com o Bush, que era republicano, e disse isso publicamente várias vezes, não estou fazendo confidência qualquer. Então, eu não acredito que nós não possamos contornar problemas que surjam na relação bilateral. E a nossa relação com a China a gente tá com muitas coisas acontecendo e tem assim um jeito de enxergar isso, o jeito pessimista de enxergar isso o jeito, a gente pode estar criando uma grande dependência. Não, é um cuidado China. Que tem que ter. O Brasil não é razoável o Brasil ser satélite de quem quer que seja. Não faz muito sentido. É verdade. Entendeu? Porque o tamanho, 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muito grande isso aqui. Um país, metade da América do Sul, tem o Mercosul. Então, fica difícil justificar, né, uma priorização daqui ou dali. Pô, nós estamos bem com a Ásia, também com o Oriente Médio. Eu passei uma semana no Oriente Médio, tem menos de um mês, sentado com tanto fundos privados quanto fundos soberanos, explorando perspectivas de investimento desses fundos no Brasil. E a simpatia pelo Brasil e pelas perspectivas que o Brasil oferece é muito grande também no Oriente Médio. Qual que é o principal interesse deles? Dá pra falar? Sabe qual que é o principal? Eles precisam não apenas se desenvolver internamente, mas pelas características do Oriente Médio, há limitações internas para um desenvolvimento, né? E tem muita grana do petróleo, né? Então, eles precisam diversificar os investimentos dentro do país. Então, todos têm um planejamento de investimentos internos, mas também todos têm investimentos externos. Às vezes, eles compram ações de companhias estratégicas. Então, ele pode comprar ações da Vale ou ações da Petrobras. Às vezes, eles querem projetos greenfield na área de biocombustíveis, de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, e assim por diante. Então, tem muita coisa que eles estão explorando. Ora, nós podemos botar esse dinheiro em alguma coisa. Título americano, bem, mas vai render 5% ao ano até quando? Então, eles estão atrás também de oportunidades. E para eles, participar de empresas sólidas, empresas estratégicas, empresas que daqui a 20, 30, 40 anos, né, vão ter cada vez maior importância na área de minerais críticos, na área de biocombustíveis, na área de energia limpa. Pô, eles têm todo o interesse eles precisam diversificar. Energia limpa